E aí, Gata Show, boa tarde pra vocês, pra todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo. Fortaleza, que no placar agregado ficou com 4-0 no placar diante do Ferroviário e foi a primeira equipe que se classificou para as finais do Campeonato Cearense. Lucas Sacha e Pochettino, atletas que já fazem parte do elenco, já tem essa identificação com o torcedor, foram os responsáveis pelos gols que levaram o Fortaleza a essa final no último jogo. E tem uns destaques importantes. Primeiro, para a estreia do GB. Ele que entrou na partida como titular, teve ali a chance de dar a assistência para o Sacha. O primeiro gol surge quando o Mailton faz a lateral, encontra o GB, que chuta para o Lucas Sacha, vê que não tem espaço, devolve para o GB. O GB novamente entrega o Lucas Sacha e ele marca o primeiro gol da partida. E aí ficou esperando muito sobre o atleta. Em algumas situações ele perdeu oportunidades de criar um contra-ataque ou de tentar uma finalização maior, mas para uma estreia foi até um ponto positivo ter essa assistência aí colocada dentro do duelo. Agora é esperar o que ele vai apresentar nos próximos jogos, ganhar ali mais ritmo com o elenco do Fortaleza, lembrando que ele já jogava com a equipe do Vasco, agora é a questão da adaptação com o grupo. Tem o destaque também que é sobre a defesa do Fortaleza, que segue ali apenas com um gol sofrido até aqui, chega na final do Campeonato Cearense com esse número muito importante. E ainda mais em relação ao João Lucas, que foi o atleta que estreou na equipe do Fortaleza também, ele que vem da base, tem 16 anos, já tem o contrato profissional com o Fortaleza até 2028 e com opção de renovação por mais 2 anos quando chegar no prazo final. Ele já atuou pela seleção do Sub-17, é mais uma vez o Carpini utilizando os atletas da base, desses atletas até aqui que já tiveram a oportunidade, já usou 8 nomes até aqui. E é um destaque importante também para o trabalho do treinador, que tem uma boa avaliação também, inclusive, sobre o jogo e fala sobre os pontos positivos, além da questão da formação tática, que ele fez a modificação. Foram 5 partidas no 3-4-3. No jogo passado ele inicia com o 4-3-3 e finaliza ali com o 4-4-2. Vamos acompanhar. Uma avaliação muito positiva, né? Ainda tem muita margem para evolução. Esses atletas eles não podem ainda ser cobrados de uma maneira muito ferrenha, né? Vamos dizer assim, pelo pouco tempo de convívio, pelo pouco conteúdo de trabalho. Né? Então, dentro das características que nós temos, a gente vai adaptar eles ao jogo do Fortaleza. Então, isso requer um pouco mais de tempo, mas foram estreias importantes, né, do GB. Os próprios jogadores que ainda não estrearam, que chegaram também essa semana, né? Hoje, na verdade. Então, muita coisa boa acontecendo, boas possibilidades, boas oportunidades aí para a gente ter mais repertório, um pouco mais de variação dentro do elenco. Tá aí Thiago Carpini dando a avaliação dele sobre a partida, lembrando que o Fortaleza vai, de fato, disputar a final do Cearense, tem o Clássico Rei pela frente no domingo, mas amanhã tem um confronto importante também pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Maguari do Pernambuco a partir das 9h30 da noite na Arena Castelão, ingressos já à venda para o torcedor que quiser acompanhar. O Fortaleza vencendo se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil e também bota um dinheirinho no bolso que é importante nesse momento em que o Fortaleza passa por condições financeiras abaixo do esperado. É isso aí, é um dinheirinho marromeno, viu, Fernandinho? Dinheirinho bom pra colocar no bolso. Ora, mas na minha conta ia fazer muito resultado. Ora, ia dar a resposta. Ora. Como esse rapaz é jovem, né? 16 anos, né? O João Lucas. E o Carpini falou na coletiva que o torcedor do Fortaleza estaria diante do que para ele poderia ser a maior revelação da história do Fortaleza. Então, realmente, é um jogador de 16 anos que o treinador do Fortaleza deu oportunidade, já passou pela seleção brasileira sub-17 e o Carpini deposita muita expectativa nele. Por que eu estou falando dessa forma? Porque o Cristóvão está treinando com... Ele era do sub-20, foi integrado ao profissional, está treinando com o profissional desde o ano passado. Não teve chance. Não teve, né? E o Cauã, que é um cara que foi muito bem na Copinha, todo mundo falando sobre o jogador, o Cauã Rocha, né? Zagueiro, né? Que tem ótimo lançamento, um bom passe e tal. Ele também não teve chance. Quem teve chance foi o João. Então, é um indicativo de que realmente o Carpini deposita muita expectativa nele. O Fortaleza, nos últimos anos, né? Acabou conseguindo operar algumas negociações, né? Até com relação, por exemplo, ao Mancha, né? Ao Kevin, que
foram jogadores que chegaram pro Sub-20, né? Não é uma formação desde o início no Fortaleza, mas vieram para a base, da base foram ao profissional. Então vamos saber se o João Lucas vai ser aproveitado, né? Porque a defesa do Fortaleza, Denise, se a gente parar para avaliar, hoje o Brits está machucado. É uma dúvida, inclusive, para a final, né? Mas é um jogador que é titular absoluto. Aí você tem o Cardona, o Lucas Gasal, o Luan Freitas. Então esse quarteto aí já são jogadores experientes que, teoricamente, eles estão acima de todos os outros. Sim. Os outros são os meninos da base, né? Então, se o João vai ganhar mais minutos, que não seja apenas assim, joga 5 minutos no estadual, que ele realmente possa ser oportunizado, porque ele é um jogador jovem, né, e muito promissor. Já que o Ale tá falando da zaga, Fernandinha, já atualiza pra gente com o que ele falou, o técnico falou do Brits, se a gente vai poder ver o Brits nessa final ou não. Viu, Fernandinha? A gente traz já esses detalhes aí sobre o zagueiro Brits do Fortaleza, porque agora eu quero dar aquele recadinho pra você, que é zagueiro, que é atacante.